Olá pessoal, estamos aí de volta com mais um encontro, especificamente o nono encontro com mais um intervalo bíblico da ET. Então estamos aí para compartilhar um pouco com vocês a respeito da Palavra de Deus. E como todos os demais encontros, vocês já estão habituados, sempre temos uma temática, sempre é lançado um tema. E esse não é diferente, Porém, o tema desse nono encontro, do nosso intervalo bíblico, ele, na verdade, é uma interrogação, uma pergunta. Então, eu estava aqui analisando, olhando, e é uma pergunta que é lançada a nós mesmos. Por que assim a nós mesmos? Porque quando eu olhei, a interrogação é do meu jeito, perguntando, será que é do meu jeito os caminhos que eu devo trilhar? É da minha forma, da minha maneira, do meu jeito? E esse tema, ele tem um texto bíblico base, E o texto base, vocês podem inclusive verificar aí na tela, é um texto que se encontra no livro de Provérbios, no capítulo 16, especificamente lá no versículo 25, que diz assim: há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a morte. Quando a gente analisa a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, vocês vão perceber que por diversas vezes, em vários livros da Bíblia, o nosso Deus ele fala a respeito de caminhos, fala a respeito de caminhos que trilhamos no nosso cotidiano e, por que não dizer, nessa nossa trajetória terrena. E vocês vão ver que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele, quando falou a respeito de caminho, ele nos deu uma orientação, podemos dizer assim. Porque quando eu verifico a Bíblia Sagrada, especificamente no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 14, verso de número 6, eu acho muito interessante quando Jesus ele responde, porque a palavra do Senhor diz assim: respondeu Jesus. E ele diz assim: eu sou o caminho. E ele chega a dizer a verdade e a vida. E Jesus ele diz assim: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus ele se coloca como um caminho. Claro que aí ele está se referindo ao caminho para o reino dos céus. Mas precisamos entender que diante das adversidades, diante de tudo que vivemos, podemos sim ter Jesus como diretriz, como foco, como caminho para tudo que enfrentamos nessa vida. E a gente vê em outros locais a Bíblia, a palavra de Deus, falar a respeito do caminho também. A gente, quando vai lá para o Antigo Testamento, num dos livros que as pessoas gostam muito de ler, que é o livro dos Salmos, vocês vão perceber que no Salmo 119, no versículo 105, a palavra de Deus diz assim: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos. Mas também diz: e luz que clareia o meu caminho. Então, você vê que Deus, ele referindo-se à própria palavra como luz, e como lâmpada que ilumina, o caminho, especificamente falando. E para encerrarmos, é bem interessante também que no capítulo, que é o capítulo base do texto bíblico da gente, que vamos ler logo em seguida, mas no versículo de número 9, lá em Provérbios, no capítulo 16, versículo de número 9, vocês vão observar quando o sábio Salomão, ele chega a dizer a seguinte expressão. Ele diz assim: em seu coração, o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor é que determina os seus passos.
muito interessante. Então, assim, a preocupação pelo caminho que trilhamos, você vê que é externada por Deus em vários locais da Bíblia Sagrada. E o tema, quando ele diz assim, do meu jeito, né, quando o tema ele gera essa interrogação, do meu jeito, aí a gente vai meditar no texto base, né, no texto bíblico, orientado justamente aqui por essa temática, e vocês vão perceber, né, o que é que diz a palavra de Deus em relação a isso. Então eu convido os irmãos, no caso aí, a todos abrirem a Bíblia, a palavra de Deus, né, podem abrir na calma, pega a tua Bíblia aí e vai lá em Provérbios, né, no livro de Provérbios, no capítulo de número 16, Provérbios capítulo de número 16, e vamos fazer a leitura oficial do versículo 20 ao versículo de número 25. Que diz assim: quem examina cada questão com cuidado prospera, e feliz é aquele que confia no Senhor. O sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove a instrução. O entendimento é fonte de vida para aqueles que o têm, mas a insensatez traz castigo aos insensatos. O coração do sábio ensina a sua boca, e os seus lábios promovem a instrução. As palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. E o versículo chave, né? O versículo da temática, diz assim: há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. Amém, meus amados irmãos? Então, tendo como referência, né, tudo o que falamos, o nosso professor Leonardo, aí em seguida, ele vai nos trazer alguma aplicação associada a essa temática, tá certo? Pois é, professor Romildo. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Do meu jeito é o tema que estamos trabalhando no intervalo bíblico de hoje, como bem já foi pontuado agora há pouco pelo nosso colega, pelo nosso amigo, professor Romildo. E aí, do seu jeito, será que tudo tem que ser do seu jeito? Será que tudo tem que ser do nosso jeito? Você já parou para pensar qual é o jeito de Deus? O que é que Deus quer verdadeiramente para a sua vida, para a nossa vida? Só vamos saber realmente o que Deus quer quando nós nos dispusermos a cumprir e a fazer a sua vontade. Muitas pessoas acham que fazer segundo o seu desejo, a sua vontade, está acima de qualquer coisa. É verdade que Deus nos deu liberdade, nos deu livre escolha para muitas coisas em nossa vida. Mas há uma dessas coisas em que Deus realmente quer o melhor para nós, que é a salvação. Não existe outro jeito para a salvação a não ser o jeito de Deus. A palavra de Deus nos diz que somente quando colocamos a nossa confiança em Cristo para o perdão de nossos pecados, somos reconciliados com Deus. Não há outra forma de ser reconciliado com Deus a não ser quando reconhecemos o Senhor Jesus como nosso Salvador, o Senhor Jesus, aquele que endireitará o nosso caminho para a garantia de uma vida eterna pelo perdão dos nossos pecados. Do seu jeito ou do jeito de Deus? Pois é, só existe um jeito quando a gente fala de vida eterna, que é o jeito de Deus. Jesus não é apenas um caminho para se aproximar de Deus. Ele é um único caminho. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu mesmo tens tudo o que é necessário, Senhor Deus, para a nossa vida, quanto à nossa salvação. Tu mesmo providenciaste, Senhor,
o melhor jeito, a melhor forma de podermos nos reconciliar contigo, enviando teu Filho amado, nosso Senhor Jesus, para perdoar os nossos pecados, para nos salvar e nos dar essa certeza, essa garantia de que podemos, meu Deus, ter os pecados que cometemos antes, hoje e ainda cometeremos, perdoados, Senhor Deus. Mais do que isso, Senhor, a certeza de uma vida eterna ao teu lado. O que a tua palavra nos diz, Senhor, é que devemos apenas crer. E crer é obedecer e fazer a tua vontade, fazer do teu jeito, Senhor. Ó Deus, assim, Pai Santo, nós choramos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Se assim Ele permitir, nos veremos no próximo encontro do Intervalo Bíblico. Até lá!